Estamos começando mais uma edição do Estúdio Foto, o podcast aqui do canal do Cine Foto Clube de Amparo. Eu sou o Rafael Leopoldi, diretor do clube e um dos organizadores do Festival Amparo em Foco, que é o destaque das nossas edições agora recentes do podcast Estúdio Foto. A gente está fazendo uma série de programas, conversando com pessoas que participaram do festival, seja trabalhando, seja oficinando, seja expondo. E para a gente entender um pouquinho como é que foi o festival para essas pessoas, o que eles acharam, as expectativas, se elas foram realizadas. Então, tá uma série muito legal de programas. Então, se você ainda não assistiu, entre no nosso canal aí, né? E assista todos esses outros programas que tem falando sobre a 9ª edição do Amparo em Foco, que aconteceu de 5 a 9 de novembro aqui na cidade de Amparo. E hoje, no programa de hoje, a gente vai conversar com Daniela Luqueta, que fez uma palestra e uma oficina no festival. Daniela, seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Daniela? Obrigado, viu? Obrigado por aceitar participar aqui com a gente desse projeto que a gente está fazendo aqui no Cine Foto. E para a gente começar a nossa conversa, Dani, você fez uma participação muito legal no festival, falando com relação da inteligência artificial, que é uma coisa hoje tão na moda, né? E apesar de ser tão na moda, ainda muita gente ainda não entende, né? E não sabe como é que funciona. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua participação no festival e se você já se você já conhecia o festival e o que você achou dele. Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, assim, né, sobre a inteligência artificial, né, eu achei uma oportunidade muito legal de falar sobre esse assunto, né, que ainda é um assunto assim muito polêmico para alguns, fascinante para outros, assustador para a maioria, né? E eu achei muito bacana o convite, ter podido falar, mostrar um pouco do meu trabalho e inclusive incentivar algumas pessoas a ter uma primeira experiência, né, com inteligência artificial, sobre ter participado assim do festival. Foi assim experiência incrível, assim, eu achei o festival super bem organizado. Foi assim, nossa, nota 1000, assim, tudo. A outra pergunta foi... Você já conhecia o festival? Porque, né, a gente acompanha já há algum tempo, você é sócia associada aqui do Cine Foto Clube, participa aqui das nossas exposições, de algumas atividades, então você não é uma estranha que chegou aqui pela primeira vez, você já é de casa, né? Então, você já devia acompanhar o festival, mas foi a primeira vez que você participou efetivamente, né? Então, eu, como diretor do Cine, como organizador do festival, agradeço mais uma vez a sua participação, que foi bem legal mesmo, como você falou, é um assunto polêmico, né? Você fez tanto a palestra quanto a oficina, a palestra teve momentos de debates intensos, assim, né? Então, como é que é essa relação sua quando você está expondo o seu trabalho com inteligência artificial? Sempre dá essa esquentada? Sim, é muito comum, assim, né? É um assunto que traz opiniões muito divergentes, né? Muita gente por falta de informação, algumas por se informarem, por estarem bem informadas. Então é um assunto que ele acalenta um debate muito intenso mesmo, né? Então eu já me sinto assim preparada, e eu até de certa forma eu gosto disso, assim, eu acho bacana, eu acho que é uma troca, né? Porque eu também estou descobrindo, né? É um assunto que ele muda dia a dia,
né? Não, hoje o que eu falei na palestra ou na oficina, já muita coisa já mudou e muda amanhã, e ele é muito dinâmico, né? É muito rápido. Sobre o festival, né, de Amparo, não é a primeira vez que eu fui, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o festival em 2023, e foi, não, 2022, desculpa. E foi assim uma experiência muito legal, assim, muito muito legal mesmo. Já tive assim uma impressão ótima. Eu fiquei encantada pela cidade, fiquei encantada pelo festival. Isso porque assim, eu acho que agora, né, nesse que foi agora esse último, eu percebi que assim ele cresceu, assim, ele vem crescendo, ele vem ficando, é uma coisa que tá assim se agregando, assim, mais informações, mais coisas interessantes. Então a primeira experiência já foi ótima, assim, tanto no contato com a cidade quanto no contato com o festival mesmo, das atrações, do cineclube também. E qual que é a relação com outros festivais? Você participa com frequência de outros festivais também? Eu já participei de alguns, né? Já participei mais expondo, né? Ou também de participar, de ver, né? Bastante de ver o trabalho, né? Assim, sobre festivais, eu acho incrível, assim. Eu acho uma oportunidade maravilhosa para quem vai participar, para quem vai apresentar. Eu acho que é um encontro, né? Para quem vai passear, é um encontro que une tantas coisas legais, né? Primeiro que une, né, os fotógrafos, traz as pessoas que estão todo mundo o tempo todo online, todo mundo, né? A gente começa a ver os avatarzinhos assim, virando pessoas de verdade na nossa frente, né? E assim, não, é conhecimento, é descoberta, é troca, né? Eu acho riquíssimo, assim, uma experiência muito rica. Eu já participei, né, algumas vezes do Festival do Paraty em Foco, né? Participei de exposição e participei, né, vendo, né, as palestras. Já fui no de Campos de Jordão, né, e de outros de fotografia também. Eu não vou conseguir enumerar todos, mas assim, uma coisa que eu tenho achado legal é que estão se multiplicando, né, esse tipo de evento, assim, vem se multiplicando. Os festivais eles estão crescendo e o Amparo em Foco ele está hoje com um nome interessante já no universo dos festivais. Então a gente recebeu gente de várias cidades do estado e até de outros estados, então isso é muito bacana. E aí, voltando para a sua participação, porque além da palestra da oficina, a gente tem que dizer também que você tem uma foto exposta na exposição 73 aqui com a gente, que é a exposição dos associados, que estava no segundo piso. E durante a palestra, uma coisa que foi legal, que eu queria, antes da gente falar um pouco da oficina, lembrar da palestra, que enquanto a gente estava falando do processo criativo, estava tudo muito legal, né? E aí a palestra acabou indo para um lado que não era a intenção, né? Porque a palestra era sobre o processo criativo. Mas eu acho que inegavelmente acaba indo para essa questão de se está certo, se está errado, da legalidade, de direito de imagem, de autoria das fotos, e se as máquinas vão dominar o mundo, né? Acaba indo sempre para esse lado, né? Acaba porque são dúvidas gerais, né? É muita gente que tem dúvida, é um assunto muito amplo, né? Eu falo até sempre brincando, eu falo quanto tempo que as pessoas têm para ouvir, porque se deixar dá para falar durante 10 horas seguidas e tem assunto, rende muito assunto, né? E
assuntos e controvérsias, e pessoas que vão concordar e pessoas que vão discordar. E eu acho que aí que mora a riqueza mesmo do assunto, né? Eu acho interessante quando de repente são trazidas questões, né? Porque são muitos pontos de vista que dá para falar sobre a IA, né? Além de ser uma questão muito nova, né? Além de ser muito nova, uma ferramenta muito nova. Muito nova, né? Muito recente. A gente ainda está assim, é como se a gente estivesse mergulhando num mar infinito, escuro, sem ter ideia do que vai acontecer. Assim, né? Será que, né, a IA vai acabar com a espécie humana? Será que, né, todos nós vamos perder nossos trabalhos? O que vai mudar? Porque ela está interferindo de uma forma muito intensa em tudo, né? Então são questões muito pertinentes, né? E as experiências que a gente tem de filmes, elas também não ajudam, né? Porque é sempre uma catástrofe, é sempre coisas que do fim do mundo mesmo. Mas daí, indo para a sua oficina, o que você achou da oficina? Foi uma oficina bem concorrida, tava, né, lotou, aliás, teve mais do que, deu overbook na oficina, e foi legal a interação com o pessoal, todo mundo conseguiu produzir, e foi legal eles verem que os resultados diferentes dentro de um mesmo conceito que você estava passando, né? Como cada um descreve, como que o resultado fica diferente, né? Não, foi muito bacana, assim, foi muito gratificante, tá? Muito gratificante. Eu acho assim que a oficina, eu me sinto mostrando o meu processo, eu me sinto explicando, mas eu vejo como uma grande troca, né, onde né, as pessoas também sentir como as pessoas descobrem, né, muita gente começando a ver o que é a IA, né, eu gosto muito da sensação de quebrar preconceitos, assim, né, e de muita gente que as pessoas têm medo ainda, e eu não acho que isso seja tão infundado. Eu acho que é normal as pessoas terem medo de algo. É justificado, né, o medo. É justificado, né? Talvez seja um medo extremo, porque eu acho que ao mesmo tempo que tem muita informação, também tem muita desinformação, né, sobre o assunto. Mas eu acho que é interessante entender como da IA como uma ferramenta, né? Nós sermos os agentes que estamos usando como ferramenta, né? Eu penso nela assim. E Dani, a gente terminou a 9ª edição do festival. O ano que vem a gente vai para a 10ª edição. A gente está com uma expectativa de fazer um festival que marque mesmo essa década, né, de evento. E aí, enquanto a gente conversava, eu fiquei pensando, tem bastante gente produzindo, que nem você, assim, já se especializando em produção de imagens com inteligência artificial, porque daí, para uma edição, de repente, de 10 anos, a gente podia fazer uma convocatória para exposição só de imagens de inteligência artificial também. Acho que seria interessante, né? Imagina o que não ia chegar. Então, eu acho isso muito legal, assim, eu acho que é uma abertura, porque, assim, a IA, ela é uma ferramenta que muita gente está usando de uma forma muito legal, né, não vou entrar na discussão né, do que da IA em si, né, que também é um longo assunto, mas eu acho maravilhoso. Eu acho assim, eu tive a oportunidade, né, de participar da exposição, inclusive do pessoal da Mobigrafia, que eles acho que foram dos pioneiros também, né, nesse assunto, né, de colocar a inteligência artificial como assunto de um concurso também,
né? Que inclusive eu fiquei muito feliz de ter sido a ganhadora, né, do Tá vendo? concurso. E assim, é porque é, é a forma como se usa, é uma descoberta, tem um campo muito vasto pela frente, tem muita coisa para ser dita, muita coisa para ser feita, e eu acho que é maravilhoso. Eu acho que assim vai ser uma décima edição, já com também um assunto assim que eu acho que está muito forte e, e também vai ser um dos pioneiros também, porque ainda não é muito comum esse assunto, né, em concursos, né? Eu ainda vejo pouco. Na verdade, isso foi só uma ideia que eu falei aqui, a gente ainda tá na preparação, a gente tá começando, na verdade a gente tá desacelerando do festival que acabou. Aí no começo do ano que a gente vai começar a pensar nos temas e nas coisas. Mas é que me veio na cabeça isso e eu acho que de repente seria interessante. E aí fica o convite para você manter contato com a gente aí sempre lá, né, no nosso grupo de associados, alimentando de informação com relação à inteligência artificial, para que a gente possa, quem sabe, encaixar esse tema mais uma vez na nossa 10ª edição. Dani, queria agradecer muito a sua participação, foi bacana a nossa conversa. A ideia desses episódios é conversar mesmo um pouquinho com algumas das pessoas que fizeram parte dessa nova edição, para que a gente tenha esse feedback, né, do que foi o festival e do que o festival representou para cada um. Então, queria agradecer muito sua participação no festival e a sua disponibilidade em bater esse papo aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, né? Mais uma vez eu falo, foi uma honra assim ter participado. Fiquei muito feliz, foi muito bacana ter participado, não só, né, dando a palestra ou dando a oficina, mas também vendo o evento num todo, curtindo a cidade, vendo as outras palestras, assim, coisas assim, muitos assuntos interessantes, muito diversos, equipe assim muito afinada, tudo muito bem organizado. Assim, então vai aqui também o meu agradecimento também e também sempre uma ótima, sempre muito bom conversar também, e adorei nossa conversa. Show de bola. Então, mais uma vez, obrigado aí, né, pelo seu tempo. E para você que está assistindo esse episódio, se você ainda não viu os outros, veja lá no nosso canal. A gente tem várias outras entrevistas com pessoas que participaram do festival e a gente tem outros conteúdos também no nosso canal. Então, fique à vontade aí. Se você está gostando, curte, ajuda a gente, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse projeto, que é um projeto realizado pela turma aqui do Cinefoto mesmo, né? A gente, depois do curso de fotografia, o curso de cinema, um pessoal se uniu e ajudou a gente a tirar do papel essa ideia de criar mais conteúdos aqui para o canal do Cinefoto Clube. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Tem mais episódios ainda para acontecer sobre o Festival Amparo em Foco. Então, um abraço a todos e até a próxima foto. Dani, tchau, tchau. Tchau, tchau.